e dos filhos de Israel. A verdade prática da lição diz o seguinte: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. O texto bíblico da lição de hoje está em Atos, capítulo 26, os primeiros 7 versículos. Vamos ler o texto bíblico. Depois Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Versículo 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se eu quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Amém. O comentarista da lição deste trimestre é o conceituado teólogo assembleano, pastor Elianai Cabral, um grande amigo, muitos anos, a quem eu tenho grande respeito e admiração pelo seu vasto conhecimento da palavra de Deus e pelo seu testemunho de vida ilibado. O pastor Elianai Cabral, ele divide a lição de hoje em 3 partes, em 3 grupos de estudo. E o primeiro deles, ele trata do mundo de Paulo no Império Romano. Qual era o mundo de Paulo naquela época? E ele começa falando sobre a origem de Paulo. Eu fiz aqui algumas anotações, acrescentando mais algumas coisas, além do rico conteúdo da revista, e eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Paulo nasceu na cidade de Tarso, que ficava às margens do rio Cídnus. Hoje, o rio chama-se Berdã e fica na província de Mersim, no sul da Turquia. A cidade histórica de Tarso está junto do rio e muito próximo do mar Mediterrâneo, a cerca de 16 quilômetros do mar Mediterrâneo. Sobre o nascimento de Paulo, não temos uma data precisa, mas é provável que ele tenha nascido no ano 5 antes de Cristo. Dessa forma, quando o Senhor Jesus foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Ele tinha 2 nomes, um em latim, Paulus, que justificaria sua cidadania romana, e um outro nome hebraico, Saulo, que seria usado na família, entre os membros da sua família e também nos círculos judaicos. O nome em grego é uma transliteração do nome latino e não uma tradução do nome hebraico, como eu, por exemplo, entendi isso durante muito tempo. Portanto, é só uma forma grega de dizer, em grego, o Paulus em latim, daí Paulo. Cada um desses nomes tinha um significado diferente. Por exemplo, Paulo
é um nome que significa pequeno, de baixa estatura. Segundo vários historiadores, Paulo teria cerca de 1,50 m de altura, era careca, tinha as pernas arqueadas, e daí o seu nome Paulo. Já o seu nome Saulo significa aquele que foi muito desejado. É como se a sua mãe desejasse muito ter um filho homem, e Paulo é fruto desse desejo do coração da sua mãe. Então, o nome Saulo tem esse significado, aquele que foi muito desejado. Depois de falar sobre a origem de Paulo, o comentarista da lição, no segundo tópico dessa primeira parte da lição, ele fala sobre a geografia do mundo de Paulo. Segundo a história, o Império Romano havia construído 300.000 quilômetros de estradas, das quais 90.000 quilômetros apresentava condições excelentes para viajar. Paulo usou todos esses meios. Na verdade, ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios, nas quais ele sofreu naufrágios e enfermidades. A chamada Pax Romana, ou paz, que o Império Romano conseguiu impor em todo o seu domínio, e a infraestrutura da época, como as estradas que mencionei, e os transportes marítimos, muito bem organizado, essa infraestrutura ajudou muito na plantação das primeiras igrejas. Isso me levou a pensar que hoje nós devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá hoje para sermos mais eficientes na proclamação do Evangelho, tanto nas cidades como no campo. E então, na terceira parte desse primeiro tópico da lição, o comentarista fala um pouco sobre Paulo chamado para os gentios, ou povos não judeus, que a Bíblia chama de gentios. Paulo, ele sabia que o seu apostolado não se daria em Jerusalém. Afinal, lá já tinha Pedro, Tiago, irmão de Jesus, João e outros apóstolos. E um texto que ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, esse texto, Paulo descreve bem o seu chamado para os gentios. Ele diz assim, em 1 Coríntios 9, 19 a 23, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. No versículo 22, ele diz assim, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E ele termina no versículo 23, dizendo assim, e eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Aleluia. Meus queridos irmãos, irmãs e todos aqueles que nos acompanham, o Senhor, ele continua chamando pessoas para um ministério. Por isso,
todos nós devemos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque ele continua chamando. Eu e você temos uma missão a cumprir neste mundo, uma missão espiritual, além da missão no campo da área humana também, mas espiritualmente todos nós temos uma missão a cumprir, um ministério a realizar. Portanto, você deve estar sempre sensível à voz do Espírito Santo e dispor-se a cooperar na obra do Senhor, onde ele te designar, muitas vezes através da sua liderança espiritual. Então, esta é a primeira parte da lição, o mundo de Paulo no Império Romano. Então, nós falamos da origem de Paulo, falamos da geografia do mundo de Paulo e do chamado de Paulo para pregar aos gentios. E então, o comentarista entra na segunda parte da lição. Na segunda parte da lição, ele fala sobre o mundo cultural de Paulo. O mundo cultural de Paulo. E a primeira parte, o primeiro item dessa segunda parte, ele fala sobre a língua mundial daqueles dias. E essa língua era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas de nascimento. Você aprendia em casa, com seus pais. Porém, na sua vida diária, na sua comunicação com as outras pessoas, no comércio, nas reuniões, em toda a sua comunicação extrafamiliar, a língua usada era o grego koiné. Vamos começar falando um pouquinho sobre a diferença entre o hebraico e o aramaico, porque são dois idiomas diferentes. São dois idiomas diferentes. O hebraico é a língua dos hebreus. O aramaico é a língua dos arameus. Quem foram os arameus? Os arameus foram os descendentes de Arã, neto de Noé. Era um povo que vivia na região da Síria. E o aramaico acabou tomando conta de toda a região do Oriente Médio no mundo antigo. Por exemplo, o aramaico era a língua dos babilônios. E todos os povos daquela região ali ao norte da Palestina, inclusive os judeus, depois do exílio babilônico, quando eles voltam para a Palestina, após o exílio babilônico, a língua que os judeus voltam falando é o aramaico. Eles deixaram de falar o hebraico e adotaram o aramaico. O aramaico é bem parecido com o hebraico, mas são duas línguas diferentes. É mais ou menos como se fosse o português e o espanhol. São parecidos, mas são duas línguas diferentes. Já o grego koiné, que era a língua falada no mundo de então, ele surgiu como um dialeto comum nos exércitos de Alexandre o Grande. Koiné é a palavra grega para comum. O grego koiné era simplesmente a língua comum no mundo do primeiro século. O mundo onde viveu o apóstolo Paulo, onde viveu Jesus, onde viveu os primeiros líderes da igreja cristã. É interessante observar que Deus queria que sua palavra fosse acessível a todos. Por isso, ele escolheu a linguagem comum da época, o grego koiné. Tanto para proclamar o evangelho em todo o mundo, como para ser a língua original do Novo Testamento, que foi todo escrito no grego koiné.
Então, nesta segunda parte sobre o mundo cultural de Paulo, a primeira área que estudamos foi sobre a língua mundial, o grego koine. No segundo item desta segunda parte, a lição fala sobre a influência da filosofia grega. É muito interessante, porque no tempo do apóstolo Paulo, havia influência da filosofia grega, inclusive influenciando o pensamento de muitos cristãos. E Paulo era um profundo conhecedor da filosofia grega. Em muitos dos seus escritos, ele expõe o pensamento filosófico grego, porém corrigindo os seus desvios intelectuais do assunto e enquadrando estes ensinos na filosofia do cristianismo bíblico, ensinado pelo próprio Jesus ao apóstolo Paulo. Uma dessas influências negativas da filosofia grega na vida da igreja no tempo de Paulo era um movimento chamado gnosticismo. Os líderes da igreja da época, eles tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo que muitos misturavam com a doutrina cristã. Não podemos falar muita coisa sobre gnosticismo, porque temos uma limitação de tempo para a ministração desta aula, mas eu gostaria de, pelo menos, ressaltar que o gnosticismo era baseado em duas premissas falsas. Quais são essas premissas? Eu digo quais são e não quais eram, porque o gnosticismo está presente nos dias de hoje. Ele está presente na sociedade moderna. Qual era a primeira premissa falsa do gnosticismo? Os gnósticos, eles acreditam que a matéria seja essencialmente perversa e que o espírito seja bom. A partir desta pressuposição de que a carne é má e o espírito é bom, os gnósticos acreditam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum. Porque a vida verdadeiramente existe no reino espiritual apenas. Esta é a primeira premissa falsa do gnosticismo. Não é à toa que nas cartas de Paulo ele combate uma série de pecados horrendos que ocorria no meio da igreja. E a prática desses pecados tinha muito a ver com a influência do gnosticismo na vida dos primeiros cristãos. A segunda premissa falsa do gnosticismo diz que os gnósticos enxergam como uma classe, eles se enxergam, a si próprios, os gnósticos, como uma classe privilegiada e mais elevada sobre toda a Terra em relação às demais pessoas. Porque eles se acham como possuidores de um conhecimento superior e mais profundo a respeito de Deus. O gnosticismo se origina na palavra grega gnosis, a qual significa saber ou conhecimento, pois os gnósticos acreditam que possuem um conhecimento mais elevado, conhecimento este adquirido por algum plano místico e superior de existência. Quanto à salvação, o gnosticismo ensina que a salvação é adquirida
através da posse do conhecimento divino que liberta o ser das ilusões da escuridão. E é muito importante lembrar que Jesus nunca falou sobre salvação através do conhecimento, como o gnosticismo apregoa. Jesus nada falou sobre isso, mas ele sempre falou na salvação através da fé nele como salvador do pecado. Como está claro na carta de Paulo aos Efésios, no 2º capítulo, versículos 8 e 9, onde Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Além disso, a salvação que Cristo oferece, ela é de graça e disponível a qualquer um. Isso está muito claro no texto que escreveu o evangelista João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, não estava limitado a uma classe de pessoas, a uma casta social, mas simplesmente todo aquele que crê em Jesus pode receber esta salvação gloriosa na sua vida e ser transformado em uma nova criatura para a honra e glória do nome do Senhor. Portanto, a salvação está disponível a todos e não apenas a uma certa elite que adquiriu uma revelação especial, como os gnósticos pregavam. E na terceira parte da lição, parte número 3, a nossa revista fala sobre o mundo religioso de Paulo. O mundo religioso de Paulo. E nessa terceira parte da lição, eu gostaria de abordar pelo menos 3 aspectos desse mundo religioso de Paulo. O primeiro aspecto é que Paulo se identificava como judeu. Em Atos capítulo 22, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando Paulo como um traidor da fé judaica, lá em Atos 22, Paulo afirma o seguinte: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. É interessante também lembrar que aqui em Atos 22, diante do rei Agripa, ele falava em hebraico, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. Ainda sobre essa identificação de Paulo como judeu, a Bíblia também registra que o seu pai era judeu. Ele era um fariseu zeloso. O seu pai era influente na sinagoga de Tarso e criou Paulo para ser um fariseu. Então, esta é Paulo se identificando como judeu quando estudamos o mundo religioso de Paulo. O segundo aspecto do mundo religioso de Paulo é que Paulo foi criado dentro da fé judaica. Paulo, como ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 5, ele foi circuncidado aos 8 anos de idade. Uma vez que os judeus, 8 anos, não, 8 dias, não é? Ele foi circuncidado 8 dias depois de nascido.
E uma vez que os judeus davam muito valor às genealogias, quem são seus pais, quem são seus antepassados, de que família você vem, qual é a sua origem familiar. Como os judeus davam muito valor a isso, o apóstolo ele se declarou da tribo de Benjamim. Ele era um religioso extremamente zeloso, e como ele disse na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 14, ele cumpria toda a lei de Moisés. Portanto, Paulo conhecia todos os ritos, todas as leis, todas as regras judaicas. Ele foi instruído no conhecimento da Torá desde a sua infância aos pés do rabino Gamaliel, um dos mestres judaicos mais ilustres do seu tempo. Mas o seu pai o encaminhou para ser um discípulo de Gamaliel. Portanto, além de se identificar como judeu, Paulo também foi criado dentro da lei, dentro da fé judaica. Em terceiro lugar, quando falamos do mundo religioso de Paulo, é muito importante lembrar qual era o palco de Paulo, qual era a sua audiência, qual era o público que ele buscava alcançar. E aí a Bíblia é muito clara, quando mostra que o palco da mensagem de Paulo era direcionado aos povos não judeus, que a Bíblia chama de gentios. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus, daqueles que caminharam com Cristo aqui na Terra, restringia-se inicialmente apenas ao povo judeu. Atos 11 mostra isso. Eles entendiam que para ser um cristão precisava primeiro ser um judeu. Então, se você era um grego, né, um povo de uma outra nação, de uma outra etnia, você não poderia seguir a Jesus simplesmente escolhendo crer em Cristo. Você teria que passar pelo rito de se tornar um judeu. E então, depois de se tornar um judeu e cumprir todos os ritos do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado, a observância da lei de Moisés, aí sim você poderia se tornar um cristão. Nós vimos que Deus quebra esse paradigma quando ele se manifesta em sonhos a Cornélio e disse a Cornélio para chamar Pedro, que Pedro haveria de explicar para ele e sua família o evangelho que estava sendo revelado a ele em sonhos. E então Pedro recebe a visita dos enviados de Cornélio e então ele estava em uma casa onde tem uma visão. Ele sobe para o telhado da casa, o lajeado da casa, e ali ele tem uma visão. Deus mostra a ele um lençol descendo com muitos animais impuros. E nesta visão, Deus fala com Pedro para matar e comer aqueles animais. E Pedro, então, refuta o Senhor, dizendo: não, Senhor, eu nunca comi nada impuro. E então o Senhor fala a Pedro: não tornes impuro o que Deus purificou. E esta visão se repete. Paulo estava esperando prepararem a sua refeição, e quando ele desce, ele encontra os enviados de Cornélio.
que estavam procurando por ele, que conta a Pedro a visão que Deus deu a Cornélio, como o Senhor aparece a ele em sonhos e como mandou chamá-lo. E ele então fica profundamente preocupado. Como ele, como líder da igreja que surgia, poderia falar do evangelho de Jesus para um homem que não era judeu. Por isso mesmo, ele convida vários amigos para acompanhá-lo nessa viagem. Ele não vai sozinho, ele leva várias testemunhas que pudessem estar ao lado dele, nessa experiência que ele não esperava nunca passar por ela. E quando ele chega na casa de Cornélio, acontece um movimento extraordinário do Espírito Santo. Cornélio está com toda a sua família reunida na sua casa. E ali Pedro prega o evangelho de Jesus para Cornélio e sua família. E então o Espírito Santo desce sobre eles. E aquela manifestação gloriosa do Espírito Santo no dia de Pentecostes se repete na casa de Cornélio. E diante daquelas evidências, Pedro e todos aqueles que o acompanhavam não tinham como negar que o evangelho era não somente para os judeus, mas para todos os povos do mundo. Mas mesmo assim, Pedro continuava concentrado na pregação do evangelho para o povo judeu. Portanto, o campo missionário de Paulo não se restringia apenas ao povo judeu. Mas o Senhor convocou Paulo para disseminar o evangelho no mundo não judeu ou gentílico. E conhecedor da cultura romana e grega, Paulo tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Aerópago em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo preparou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o evangelho com a graça de Deus. É muito interessante a força do nosso testemunho pessoal na pregação do evangelho. O nosso testemunho fala muito mais alto do que as nossas palavras. O nosso testemunho abre portas. O nosso testemunho nos permite ter um contato com Deus. Ter um contato com as pessoas. E então podemos falar de Deus para as pessoas. Falarmos do plano de salvação pelas pessoas. Mas é o nosso testemunho pessoal como cristãos que abre esta porta. Que coisa maravilhosa. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Uma das experiências mais lindas que eu tenho tido na minha vida é chegar num lugar onde não sou conhecido. E a pessoa que nunca me viu na vida olha para mim e pergunta: o senhor é crente? E eu, com muita alegria, me identifico como crente, como seguidor de Jesus, e aproveito essa porta que Deus abre para pregar o evangelho para estas pessoas. Que Deus possa fazer de mim, de você, instrumento vivo nas suas mãos para anunciar as boas novas de salvação. Nós louvamos a Deus pela grande expansão do evangelho em nossa pátria. Mas nós ainda temos mais da metade da população brasileira precisando ser alcançada com a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Por isso, a revista de hoje nos traz uma lição preciosa. A conclusão da nossa lição de hoje é que a preocupação fundamental de Paulo
ela era levar o evangelho a todos e despertar para a fé em Cristo. E para atingir esse objetivo, ele teve que encarnar-se nas diversas realidades sociais e culturais por onde passava. Paulo tinha consciência daquilo que era essencial, ou seja, a fé que se torna eficaz por meio do amor. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 5, ele registra essas palavras maravilhosas. Paulo diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor.